Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. E muito obrigado por você estar nos dando a sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like. Eu lembro que todos os temas, todas as lições, elas têm, logo aqui embaixo você vai ver alguns links que trazem o texto no qual nós nos embasamos para esta aula de hoje, fazer esse estudo que nós estamos conduzindo no dia de hoje. Então, a lição de hoje, ela vai tratar, é a quarta lição, vai tratar a herança teológica e o sentido religioso do Pentateuco. Bom, vamos iniciar, mas antes disso eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, aqueles que nos incentivam a manter sempre o nosso canal. De maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia Aparecida, que tem um centro de orientação teológica existencial. Se tratam de temas de relações pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais, temas próprios do nosso tempo, depressão, encontro consigo, encontro com Deus. Então, são temas muito importantes. E também agradeço aqui a todos aqueles que de maneira anônima nos incentivam, nos ajudam. De maneira especial você que está chegando hoje pela primeira vez. Bom, quarta lição, a herança teológica e o sentido religioso do Pentateuco. O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar do Decálogo, ou seja, a herança mais importante contida no Pentateuco não é outra coisa senão a lei. Por isso, a Torá, ou seja, a lei. Então, o Decálogo são as 10 palavras escritas. Eles chamam de 10 palavras, são os 10 códigos escritos na lei, nas tábuas do Sinai, ou seja, os 10 mandamentos, né? Que foram dados para o povo de Israel, apresentadas dentro do Pentateuco em dois lugares, em duas sessões. Primeiro em Êxodo 20, 2:17 e também Deuteronômio 5, 6 a 18. E existem entre os dois textos grandes variações. Variações causadas por quê? Por heranças de códigos. Existe o Código da Aliança, que é o Código Eloísta e o Código Javista, que combinam-se, conversam, que são todos aqueles dados que foram inseridos durante a caminhada do povo, durante a construção dessa caminhada de povo. Bom, o povo de Israel era um povo de pastores, de nômades, de cultivavam. Então, essa realidade vai ser muito, muito interessante porque mostra que é um povo que sai do nomadismo e passa ao sedentarismo. Então, estão fixados numa terra, têm relações sociais com outras pessoas e existe um código que faz com que o bom convívio destas pessoas unidas por essa lei seja eficaz. Então, o código eloísta, ou seja, o código da aliança, vai falar que o Senhor faz aliança, o Senhor busca e elege este povo. Esse povo que ele conduz, e nessa condução ele dá um norte para esse povo. Esse povo tem o seu norte no Decálogo. Decálogo que foi a lei dada por Deus a Moisés. Então, diferente de todas as leis escritas pelos homens, essa é apresentada numa teofania, numa manifestação de Deus que diz: essa é a minha vontade, essa é a prova de que eu sou vosso Deus e vós sois o meu povo. Então essa é a realidade que está por detrás do Código da Aliança, né? Existem várias compilações, ora ele aparece mais sintético, ora ele aparece mais abrangente. Na sua abrangência nós vamos encontrar Deuteronômio 12, 1, 26, 15, nós vamos encontrar o código deuteronômico, que é constituído numa parte central do livro Deuteronômio e que tem como principal função uma releitura da lei. Agora, a lei não é simplesmente um código de normas a serem seguidas, mas ela é prova de um pacto feito entre Deus e o seu povo. E esse povo que vai passar por várias situações em contato com outras sociedades, onde vai absorver cultura, onde vai absorver, mas as regras elas são muito estritas e elas se tornam um fundamento para a construção de uma sociedade. Então o Código Deuteronômico, de maneira especial Deuteronômio 12, 2, 18, tem a centralização em
releitura de antigas regras sobre sacrifícios, sobre dízimos, sobre festas. E essa mudança ela vai conduzindo o povo pelo período dos juízes, pelo período das monarquias pré-exílica e pós-exílica. A lei se torna o quê? O ponto de partida de toda a transformação, de toda a construção. E também de algo muito importante, ou seja, a lei é a prova da fidelidade para com Deus. Essa prova da fidelidade para com Deus ela é muito importante, porque ela vai desencadear a terceira parte, que é o fechamento do conceito de lei. Ou seja, a lei é algo que nos faz ser uma nação, a lei é algo que nos faz ser uma sociedade, e a lei é algo que nos faz amados filhos de Deus. E aí nós temos os códigos de santidade. Os códigos de santidade que seriam os códigos levíticos, que talvez é a influência do Priester Codex, ou seja, do código sacerdotal. E aí são os códigos sobre proibições alimentares, no capítulo 11, as regras sobre pureza, capítulo 13 e 15, do livro do Levítico, né? Os códigos sobre o cerimonial, sobre os ritos de expiação, código 16, e isso tudo vai levar o povo de Israel a compreender que viver a lei é viver a intimidade com Deus, viver a fidelidade. Isso será uma marca que será o ponto de partida para Israel se reestruturar em qualquer tempo, durante o tempo da sua caminhada no deserto, a sua chegada na terra de Canaã, a construção da nação Israel, o período do juízo, o período da monarquia, a invasão das culturas e dos povos estrangeiros, o exílio, os exílios. E isso tudo faz com que o povo de Israel perpasse tantos e tantos momentos na história, mas nunca deixe de ser o povo da aliança. Essa é a grande realidade que está contida no Pentateuco. Ela é várias vezes renomeada, várias vezes chamada a atenção, porque o povo de Israel vai ter algo muito importante, ou seja, é fiel a Deus quem vive a lei. E isso vai nos levar a um outro tema, que é muito importante, que é o sentido religioso do Pentateuco. Ou seja, as religiões do Antigo Testamento, como a do Novo Testamento, é uma religião histórica. Ou seja, nós temos a história de Jesus de Nazaré que se encaixa, que se ancora, que se embasa na história do Antigo Testamento do povo de Israel. O que eles buscavam, a vivência plena das promessas, se dá em Jesus Cristo, e nós trazemos isso até hoje. Então, tudo isso faz com que nós compreendamos que o Pentateuco traz nada mais, nada menos que uma grande revelação histórica de Deus, que desde as origens, isso é algo que é extremamente libertador, porque o povo de Israel tem na lei algo que não são somente códigos a serem, prescrições a serem vividos, mas é um projeto de vida que baseia-se na revelação feita por Deus a homens específicos, em lugares específicos, em situações específicas, nas intervenções de Deus em momentos específicos da evolução humana. Então, o Pentateuco traça a história das revelações de Deus com o mundo, fundamento da religião judaica, e isso traz algo muito importante. O israelita encontra na Torá, na lei, no Pentateuco, a explicação não somente do seu destino, mas também da sua origem. Ele não só tinha o início no Gênesis, mas as respostas às perguntas que todo homem fazia sobre o mundo, sobre a vida, sobre o sofrimento, morte, mal, mas também tem a resposta a um problema particular. E esse problema é um problema que se encontra hoje, até hoje, em todas as mentes. Porque Deus, o único Deus, é o Deus de Israel. Porque Israel é o seu povo entre todas as nações da terra. Porque Israel recebeu a promessa. Então, o Pentateuco, ele traz essa resposta incutida dentro dele. A vivência da lei, ela vai ser a experiência contínua de um povo que tem Deus a sua origem, tem Deus o seu destino, tem Deus a sua caminhada, encontra na vivência a explicação de por que Deus, o único Deus, o escolheu, o tornou um povo
e o fez a nação a manifestar a presença de Deus na história. Então essa é uma grande realidade contida. Então isso nos leva a questionamentos, a pensamentos muito intensos. Essa eleição, essa promessa, o Pentateuco é o livro da promessa. Promessas feitas a Adão e Eva, promessa feita aos patriarcas, promessa feitas ao povo que está no cativeiro. Então essas promessas elas vão levar a uma aliança. Essa promessa gera, ela diz respeito imediatamente à posse de um bem que é dado por Deus. Primeiro a vida, primeiro a existência, primeiro a natureza, o mundo. Então nós temos Adão e Eva recebem o mundo, o Éden. Abraão recebe dessa parte, recebe a sua porção. A porção é a terra, o filho, que é a sua descendência. Abraão, Isaac, Jacó, eles têm a descendência, são as 12 tribos. Uma tribo que será mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia da terra. Essas tribos recebem algo de seus pais, que é a identidade do Deus único. E esses pais deixam para eles uma vocação, uma eleição, que vai ser provado e comprovado que na posse de um bem chamado Terra Prometida. Então, a aliança e a lei, ou seja, a aliança é o pacto que Deus faz com eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. O que é a lei? A lei é a expressão da fidelidade deste povo à aliança. Então, todos os bens garantidos pela aliança só serão reportados a Israel se ele for fiel, a esta lei. Então essa é a condição dessas fidelidades, são reguladas pelo próprio Deus, para as pessoas que ele escolheu. Deus dá a lei e isso instrui em seus deveres, regula a sua conduta de acordo com a vontade divina e o cumprimento da aliança. Então, prepara o cumprimento da promessa. Então, viver a lei não é outra coisa senão preparar a vinda da promessa. Então, essa é uma grande realidade. Nós somos abençoados não porque Deus nos escolheu, mas porque Deus nos deu alguma coisa para nos certificar de que Ele está a caminho, que Ele está cumprindo, que Ele está presente no meio de nós. Existe dentro disso, claro, não podemos negar que vai existir uma tensão. Ou seja, a promessa foi feita, a lei foi dada, agora existe o momento da posse. E isso, dentro da caminhada de Israel, ela gera algumas tensões. Essas tensões elas são causadas pela espera. E a própria natureza do homem que quer agora, que quer nesse momento, ou seja, a promessa do povo que caminha no deserto, 40 anos caminhando pelo deserto, se preparando para entrar na Terra Santa. Ou seja, é um tempo de purificação. Isso gera uma tensão. Quando vamos chegar? Que hora vamos chegar? Que hora que nós vamos tomar posse? Quando é que isso vai acontecer? Aí depois tem a chegada na terra. Quando é que seremos um povo? Né? E aí nós temos os juízes que vão dando uma certa unidade e tal. E depois, quando seremos uma nação? E aí o pedido da monarquia, dos reis. Isso vai se tornando algo que vai. Isso perdurou na história de Israel até Cristo, que é o termo para qual a história da salvação de Israel tende, mesmo que para eles de uma maneira meio que obscura, mas que leva ao pleno cumprimento, ele dá todo o sentido. São Paulo ele se exprime a esse sentido profundo, especialmente na carta aos Gálatas 3, 15 e 29. Cristo conclui a nova aliança, prefigurada nas antigas alianças, e traz aos cristãos, herdeiros de Abraão, para a fé, quanto a lei foi dada para cumprir a promessa, como um pedagogo conduz a Cristo. Ou seja, a lei nos leva a Cristo, e Cristo é a nova lei. Então, é nele que as profecias, que as promessas se realizam. Então, o Pentateuco, numa leitura cristã, ela é parte de uma pedagogia. O cristão não está mais sobre esse pedagogo, ou seja, ele está livre para observância, ou seja, a lei maior é esta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vamos ter isso no Evangelho. Então é a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento, melhor dizendo, desculpa, aperfeiçoação não existe. O aperfeiçoamento
do Antigo Testamento se dá no Novo Testamento. Então, o Novo não se opõe ao Antigo, mas o prolonga. E a igreja, ela reconhece as realidades da nova lei, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele abole a necessidade dos sacrifícios da lei patriarcal, da lei mosaica, das festas, dos ritos, sacrifício de Isaac, do Mar Vermelho, da Páscoa. A Páscoa cristã, ela traz algo de novo, fazendo com que o Pentateuco, que foi dado para os israelitas, se torne agora uma nova realidade para os cristãos. E mais ainda, é o caminho para Deus. Como aquela lei gerou um povo, constituiu um povo, a lei dada por Cristo, ou seja, a lei do amor, ela constitui os cristãos em uma nação. Então a leitura cristã do Pentateuco deve respeitar a história, né? O Gênesis, depois de ter oposto às infidelidades do homem, que é pecador, à bondade do Deus Criador, mostra nos patriarcas a recompensa pela fé. O Êxodo mostra o esboço da redenção. Ou seja, da mesma maneira que o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, o Cristo nos faz passar por um mar. Para lá do mar, o pecado, o sofrimento. Para cá do mar, a vida nova. O livro dos Números representa um tempo de provação que Deus instituiu para educar seus filhos, preparando-os para uma comunhão perfeita, ou seja, a Assembleia dos Eleitos. Então, o livro dos Números mostra, através de todas aquelas genealogias, quem faz parte desse povo, quem aderiu a esse povo, quem busca manter-se fiel a esse povo. O livro do Levítico é lido como mais frutos em conexão com os últimos capítulos de Ezequiel, Esdras, Neemias, ou seja, o único sacrifício de Cristo torna obsoleto todo o cerimonial do Antigo Testamento. Mas as exigências de pureza, de santidade, do serviço de Deus continuam sendo a lição válida, ou seja, a mesma pureza que era exigido do povo de Israel em relação à lei, também é exigida dos cristãos para que se viva o amor. Eu não posso viver o amor com um pensamento focado no econômico, no bem-querer social. Eu tenho que viver o amor de uma maneira pura. Eu vivo o amor pelo amor. O que o amor me dá, ele me dá, mas eu não busco outras coisas. Ou seja, se a minha vida melhorou porque eu me tornei um cristão autêntico, que busquei uma fidelidade, ótimo, mas eu não devo visar nem bens materiais, nem bens sociais. O bem maior é viver o amor. Então, nós encontramos no Antigo Testamento essas realidades. O judeu fiel, ele vivia a sua fidelidade de uma maneira profunda, em qualquer tempo, em qualquer espaço, no meio de qualquer... E tem os profetas que vão mostrar isso, a vivência de Israel, ou seja, estar fiel à lei é estar em situação de santidade. E essa santidade é a manifestação de Deus na minha história, na história do meu povo, na história da minha vida. Então essa é uma leitura muito interessante para se fazer. A leitura do Deuteronômio pode acompanhar a leitura do profeta Jeremias, né? Ou seja, na lei se encontra no tempo e no espírito. Ou seja, eu não vou viver a lei dentro das suas obtusidades, eu devo ajustá-la ao tempo e ao espírito do tempo. Então, esta quarta lição, ela tende a nos mostrar o grande peso que tem o Pentateuco para a nossa vivência cristã. Da mesma maneira que o povo de Israel só se tornou um povo em torno dessa aliança que tornou um povo de pastores numa grande nação, e essa grande nação se tornou fonte de inspiração de várias outras sociedades. Também esta fonte que é a lei, que é os 10 mandamentos, elas vão mostrar que a fidelidade a esta lei, a fidelidade a esse pensamento, encaminha o povo de Israel para uma nova jornada. Essa jornada que vai desembocar no Cristo, que vai desembocar, depois de toda a passagem, ou seja, a nova lei, a lei do amor.
a qual Cristo não vem para abolir o antigo, mas para dar pleno cumprimento. Ela serviu como pedagogo, agora nós temos o Mestre está entre nós. Então essa é a grande realidade por detrás do Pentateuco. Nós vamos tratar agora livro por livro. Então nas próximas lições nós vamos tomar o livro do Gênesis e toda a sua caminhada. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação. O texto está aí no link. Fiquem com Deus, até a próxima. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Até a próxima, se assim Deus quiser.